Olá, alunos do terceiro ano, como estão? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a disciplina de língua portuguesa, aula número 93. Lembrando sempre, caderno, lápis e borracha junto com vocês para vocês irem fazendo as anotações durante a nossa aula, ok? Hoje então nós vamos estudar, vamos conhecer sobre a história da escrita. Na nossa aula anterior, nós falamos que a escrita ela surgiu da necessidade de nós registrarmos aquilo que era falado. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história da escrita, como surgiu a escrita. Os objetivos da nossa aula: conhecer aspectos da história da escrita, compreender os processos pelos quais a evolução da escrita passou e também valorizar a história da escrita. Então, vamos lá. A história da escrita. A forma de escrita que utilizamos hoje em dia levou milhares de anos para se desenvolver. E ele surgiu, então, da necessidade que as pessoas tinham de registrar acontecimentos, atividades do comércio e a cobrança de impostos. Então, há muitos e muitos anos atrás, milhares de anos atrás, quando a escrita surgiu, nós vamos ver ainda que ela passou por várias fases, ela surgiu porque então os povos, as pessoas, eles tinham necessidade de registrar as coisas que aconteciam. O comércio precisava, marcar, registrar as suas vendas e tudo mais, e também a cobrança de impostos que já existia naquela época também. Então, vamos primeiro, parar para imaginar como seria para nós se não existisse a escrita, se não existisse essa forma de registrar. Como nós saberíamos, teríamos todo o conhecimento que hoje em dia nós temos, certo? Como nós conheceríamos, como nós estudaríamos se nós não tivéssemos a escrita? Não apenas os livros para nós lermos, mas nós escrevermos também, nós registrarmos os acontecimentos da nossa vida, nós registrarmos os nossos conhecimentos, estudar, como nós faríamos tudo isso, certo, Será que a tecnologia que nós temos hoje em dia, as informações que nós temos hoje em dia, elas existiriam se nós não tivéssemos a escrita? Então fica aí, para a gente pensar um pouquinho, tentar imaginar se é possível nós termos um mundo sem a escrita. O surgimento da escrita marcou o fim da pré-história e o início da história. Então, na pré-história, pré vem de antes. Então, antes da história, antes desse registro começar a ser feito. Durante a sua evolução, a escrita ela passou por várias etapas até ela chegar à forma como a conhecemos. Assim como na matemática, foi preciso muito tempo para ela ir se desenvolvendo, se aperfeiçoando, tendo mais conhecimentos, até nós temos os números, por exemplo, que nós temos hoje em dia. Com a escrita foi a mesma coisa. Ela foi passando, por etapas, foi evoluindo, várias pessoas foram então contribuindo com seus conhecimentos até nós termos ela da maneira como nós conhecemos. Então, a seguir, vamos então conhecer sobre esses processos da evolução da escrita. O primeiro deles, então, são os pictogramas. Os pictogramas, então, eles são sinais geralmente encontrados em paredes de cavernas. Os pictogramas, eles não são considerados uma forma de escrita porque eles não seguem um padrão, ou seja, os registros, os desenhos, os sinais, eles são diferentes entre um registro e outro. Mas então, se ela não é considerada uma forma de escrita, por que a gente está falando sobre ela? Porque era uma forma de registro, de marcar, de registrar os acontecimentos. Não se transformou em uma forma de escrita por ela não ter esse padrão,
ou seja, o A é o A para nós, vai ser o A em outros continentes, em outros países, enfim, em todo mundo o A tem a mesma forma, certo? Então, isso não acontecia com os pictogramas. Eu fazia de um jeito, outra pessoa de outro, cada um fazia a sua maneira. Então, às vezes, digamos lá, muito tempo atrás, lá na pré-história, uma pessoa poderia não compreender o registro de outra, por não entender os sinais que ela estava utilizando, ok? Mas foi uma das primeiras formas de começar a registrar, de alguma forma, esses acontecimentos daquele povo, ok? Os pictogramas, eles também são chamados de pinturas rupestres e representavam, através de desenhos simbólicos, situações, coisas, animais, objetos ou pessoas. Então aqui, observando, eu, por exemplo, tenho a ideia de uma representação de uma caça, que estava sendo feita uma caça, então, a alguns animais, que as pessoas com lanças nas mãos, alguns animais no meio, mas é a minha forma de interpretar. Talvez você esteja assistindo a aula e olhe aqui na imagem e interprete de outra forma, porque, como foi citado anteriormente, ela não tem um padrão, então permite que uma pessoa interprete de outra e outra de outra maneira, ok? Cada pessoa fazia as representações de uma maneira diferente. Por isso, muitas vezes um povo não conseguia compreender a representação feita por outro povo. Com o passar do tempo, percebeu-se que essa forma de escrita, ela não conseguia estabelecer uma comunicação entre os povos. Então, por conta desses sinais que cada pessoa, cada povo utilizava um sinal diferente para representar uma mesma situação, por exemplo, eles não conseguiam então se comunicar, porque eles não entendiam a representação feita por outro povo. Então, por isso que então não foi considerada uma forma de escrita, por não haver essa comunicação mútua entre um e outro. Ela até comunicava entre as pessoas que se conheciam, que entendiam o que o outro queria dizer, mas entre povos diferentes isso já não acontecia. Aí depois, então, nós temos a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme surgiu na Mesopotâmia e por volta de 3.000 anos antes de Cristo, então há mais de 5.000 anos, foi considerada a primeira forma de escrita em que era possível haver um padrão e ser compreendido por todos. Então, a escrita cuneiforme, ela foi então a primeira forma de escrita realmente considerada. Por quê? Porque ela tinha um padrão. Os símbolos, os sinais usados eram iguais. Então, pessoas diferentes, povos diferentes, conseguiam uma comunicação, conseguiam entender o que cada um estava registrando. Então, aí começou a facilitar a escrita, facilitar a compreensão. A escrita cuneiforme, ela utilizava desenhos que representavam cerca de 2.000 símbolos. Então, tinha que conhecer todos esses símbolos para conseguir a comunicação. A escrita era feita com objetos em forma de cunha, que deram então a origem ao nome, cuneiforme vem de cunha, e eram escritos da direita para a esquerda. Então, nós escrevemos da esquerda para a direita. E a escrita cuneiforme, então, era da direita para a esquerda, ok? Essa forma de escrita, ela foi utilizada por mais de 3.000 anos por 15 línguas diferentes no Oriente Médio. Então, a escrita cuneiforme, ela foi utilizada durante muito tempo por esses povos, por 15 povos de línguas diferentes utilizavam a escrita cuneiforme, então, para registrar, para se comunicar entre eles e entre outros povos também. Depois, então, nós temos a escrita hieroglífica. A escrita hieroglífica é uma forma de escrita egípcia
que teve como referência a escrita cuneiforme. Então vamos pensar que a escrita hieroglífica foi uma evolução, né, uma melhora da escrita cuneiforme. Ela utilizava sinais que podem representar uma letra e até uma palavra inteira. Era uma forma de escrita complexa e que era utilizada em representações religiosas. Então, ela utilizava símbolos, sinais que eram desde uma única letra até mesmo poderiam representar toda a palavra. Aqui, então, né, um exemplo da escrita hieroglifa, né? Utilizava, além de símbolos, utilizava também os desenhos, que aí já representavam, né, toda a palavra, não havia necessidade de escrever ela. Além da escrita hieroglífica, os egípcios também usavam as formas de escrita hierática e demótica. A escrita hierática era utilizada em textos literários, administrativos e jurídicos. Então, né, tanto na literatura quanto no registro dos comércios, dos impostos também. E a escrita demótica era parecida com a hierática, mas era mais simples e também era usada em textos jurídicos. Então, ali dentro da própria escrita hieroglífica haviam outras formas de escrita para determinados assuntos e também de formas mais simples. Temos também a escrita chinesa. A escrita chinesa surgiu aproximadamente 1200 anos antes de Cristo. Essa forma de escrita sofreu alterações ao longo do tempo, mas ela é utilizada até os dias atuais. Então, a gente ainda encontra, claro, né, no nosso continente, no nosso país, as pessoas não se comunicam através dessa forma de escrita. Mas, às vezes, a gente encontra, né, em alguns lugares, esses símbolos da escrita chinesa. Os caracteres da escrita chinesa, elas podem representar um som, uma palavra e até mesmo um conceito, certo? Às vezes uma frase inteira pode ser representada em um único símbolo. A escrita chinesa, ela é considerada uma forma de arte, pois precisa de habilidade e equilíbrio para conseguir utilizá-la. Então, aqui na imagem a gente vê, ela é muito detalhada, né? Os símbolos, alguns são muito, para a gente, né, que não conhece os significados, olha e acha eles muito parecidos até, pode até achar que são iguais, mas não são. Então, quem consegue, né, claro que para os chineses é comum, né, faz parte do cotidiano deles, mas para quem vai aprender essa forma de linguagem é muito difícil, precisa de muita dedicação. Os glifos da América Central. Então, na América Central foram encontradas algumas formas de registros feitas pela civilização maia. Os registros serviam para representar acontecimentos importantes, como guerras e casamentos também. Então, na América Central foram encontrados algumas formas de registros também que significavam, né, estavam então registrando acontecimentos que eram importantes para eles, como guerras e também os casamentos que aconteciam. E o alfabeto, como, né, o alfabeto que nós utilizamos? O alfabeto foi criado para representar sons e foi desenvolvido pelos fenícios, que utilizavam 22 sinais. Então, assim como, né, o alfabeto que nós utilizamos, ele representa som, certo? Nós juntamos as letras para formar sons diferentes, não é mesmo? Os gregos, então, eles acrescentaram as vogais e também retiraram letras que para eles não representam sons. Então, os fenícios, né, fizeram o alfabeto de uma forma, os gregos já fizeram algumas modificações que para eles eram importantes e dessa forma, então, o alfabeto foi sendo modificado e foi evoluindo. A partir disso, então, dessas modificações feitas pelos gregos,
o alfabeto tinha então 22 sinais, passou a ter então 24 sinais. Aqui então a gente tem alguns, né? Como que eram representados então as letras que nós utilizamos, né? A forma de escrita que nós utilizamos. Então, como que eles eram representados lá no início? Alguns até ainda são muito parecidos com os atuais, mas alguns sinais são bem diferentes, né? Que nem dava para imaginar que esse sinal, por exemplo, aqui, né, o da letra B, é bem diferente da letra G também. Então, alguns são muito diferentes dos sinais que nós utilizamos. Então, com o passar do tempo, o alfabeto passou por algumas mudanças que deram origem, então, ao alfabeto que nós utilizamos até hoje. Então, né, começou há mais de 1000 anos antes de Cristo, essa evolução, e aí os povos foram modificando de acordo, então, com o que eles achavam necessário, com o que não era preciso ter, com aquilo que estava faltando, como, por exemplo, os gregos, então, colocaram as vogais para a gente poder, né, então, formar essas palavras a partir dos sons. E aí, então, ele foi evoluindo tanto na sua formação, né, a quantidade de letras, a sequência da ordem alfabética, como também o sinal que representa cada uma das letras. Muito bem, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da história sobre a escrita, como que ela era lá no início, né, lá na pré-história, e foi então evoluindo. Cada povo utilizava às vezes uma forma de escrita diferente, então isso acabava dificultando a comunicação, o registro, que um povo compreendesse o registro de outro, até que tudo isso então acontecesse. Claro que levou muitos e muitos anos para chegar então na forma de escrita, no alfabeto que nós conhecemos e ainda utilizamos. Muito bem, se ficou alguma dúvida, assistam nossa aula novamente, leiam os slides com atenção. Esse é um assunto bem legal para vocês realizarem pesquisas também sobre eles, para vocês conhecerem mais e aprenderem ainda mais sobre a história da escrita. Vejo vocês então na nossa próxima aula. Não se esqueçam de realizar a nossa atividade sobre a aula de hoje e até mais!